Oi? Eu vi um pergunta aqui sem fio. Tranquilo. Não. Vamos lá, gente. A gente vai começar a ver, tá, sobre os povos bizantinos, né? Ou também chamados de Império Bizantino. E povos árabes. Página 6. Lembrando, tá, gente? Não é novidade. Quando a gente fala de Império Bizantino, a gente está falando do que restou do Império Romano. Lembrando que o Império Romano ele tinha dividido-se em Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Por si só, esse Império Romano do Oriente continuou firme, de pé. O Império Romano do Ocidente ele caiu, né? Tiveram as invasões bárbaras, que o correto é chamar de invasões germânicas, né? Os povos germânicos, então, tomaram esse trono de Roma e fez a lei germânica para essas localidades, para os domínios do Império Romano do Ocidente. O que é essa lei germânica? É a distribuição de terras para os lordes. Essa divisão de terras, né, para os lordes acabou dando início ao feudalismo, que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá? Lá no Império Romano do Oriente, por sua vez, a região que era chamada de Bizâncio pelos romanos, ficou então assim denominada de Império Bizantino, porque o Império Romano do Oriente, ele não caiu, tá? Ele vai cair ainda, mas ainda está de pé. Professor, a tua reunião é aquele trabalho, né? Sobre mumificação. Isso aí foi o trabalho da V1. Vamos lá. Lá na página 6, lá embaixo, nós temos uma cronologia do Império Romano do Oriente. O ano de 330 tem a fundação de Constantinopla pelo imperador Constantino, que significa cidade de Constantino. Para quem não sabe o que significa Constantinopla. E para quem não sabe ainda o que sobrou de Constantinopla, é o que a gente tem atualmente em Istambul, na Turquia. Tá bom? 395 é a divisão do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com as capitais em Roma e Constantinopla. No ano de 476, nós temos oficialmente o fim do Império Romano do Ocidente, quando Roma é tomada pelo imperador Odoacro. Beleza? Já em 1453, ou seja, quase 1000 anos depois, quase um milênio de história depois, é quando se dá o fim do Império Romano do Oriente, ou seja, o fim do Império Bizantino. Tá? E aí é interessante a gente analisar isso, beleza? Demorou para entrar na minha cabeça, mas vou falar para vocês que é fácil. É meio decoreba? É, mas fica fácil entender isso. Quando acaba o Império Romano do Ocidente, acaba a história antiga, começa a Idade Média. Beleza? Quando acaba o Império Bizantino, acaba a Idade Média e inicia a Idade Moderna. Beleza? Só para vocês terem uma ideia aí de como é importante esses eventos. Professor, mas você falou lá no início do ano que história não são datas fixas, acontecimentos, mas sim processos. Estão falando demais. Segundo, hein? Futebol não tem 2 cartões, 3 cartões não. O segundo já é expulso. Ué, tá junto com eles por quê então? O esporro é para os 3, não posso fazer nada. Vamos lá, continuando. Então, quando a gente pega esses processos, na verdade, envolve muita coisa. Não vou voltar no Império Romano, porque a gente viu os processos da crise do Império Romano do Ocidente para poder ele cair e dar surgimento ao feudalismo, que a gente vai estudar isso daqui a pouco. Né? Os processos do fim do Império Bizantino, eu pretendo ainda trabalhar hoje, se der tempo, mas eu acho que vai dar sim. Tá? Bom, página 7. Nós temos aí, né, nesse mapa aí, uma extensão, né, do Império Romano, de territórios, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos,
né, onde fica localizado. Constantinopla, ela era tão importante nesse período, porque estrategicamente, né, militarmente falando, ela tinha fortificações dos 3 lados, né, para o mar, inclusive nas costas, para a terra. Então, ela era toda murada, toda fortificada. Se você tentasse atacar pelo mar, canhoneiras, né, trucidavam quem vinha pelo mar. Quem vinha por terra tinha que passar pelas muralhas de Constantinopla. Então era muito difícil você passar por lá. Outra coisa importante, por terra é a forma mais próxima da Europa passar para chegar até a Ásia. Lembram da importância dessa conexão comercial entre Ásia e Europa? Então, se você tem que passar por ali, o que a gente faz na estrada quando a gente está passando, viajando para algum lugar muito distante um do outro? A gente tem que pagar o quê? Pedágio. Era a mesma coisa lá, filho. Lucrou muito, muito. Constantinopla então se enriqueceu muito. Porque a galera que vinha de caravana da Europa, quer ir para a Ásia, beleza. Tem que taxar. Ásia para a Europa, mesma coisa. E uma outra coisa importante, se vocês forem perceber aqui no mapa, tem o Mar Negro. Esse Mar Negro aí, para você poder ter acesso ao interior da Europa, que é chegar até as regiões da Ucrânia, Romênia, da Rússia, você tem que passar pelo Mar Negro. E onde Constantinopla está localizada tem um estreito, é porque não aparece aqui, mas é um estreito chamado Estreito de Bósforo. O que é um estreito na geografia? São terras muito próximas uma da outra sem encostarem. Então faz com que... Oi? Dá, tranquilamente. Essa distância é tranquila. Ela é mais próxima do Canal da Mancha. E do Canal da Mancha, que ele fica em Inglaterra e França, tem várias pessoas que passam a nado, né? É um esporte até, essa travessia, né? Bate recordes e tal. Mas enfim, é uma maratona, né? Então, gente... Espanha e Portugal. Não é como Espanha e Portugal. Mas Portugal é uma rua que é os dois. Tá, entendi. Você está falando do limite, né? Aqui é Espanha e aqui é Portugal. Eu pensei que você estava falando do seguinte aqui, ó. Se você for para a Espanha, tem um Estreito de Gibraltar, que fica entre a Espanha e o norte da África. Também, ó, fininho, tem que pagar taxa para poder passar por ali. Tá. Beleza? O Estreito de Bósforo é a mesma coisa. Então, Constantinopla se enriqueceu muito com isso, né? Vamos lá, página 8. Aqui nesse mapa, gente, tá? Nós temos aí uma representação clássica e histórica da cidade de Constantinopla. Vocês estão conseguindo visualizar? Então vamos lá, para o quadro laranja aí, que está escrito cristianismo. Com o avanço islâmico, que se deu a partir do século VII, a cidade de Constantinopla se tornou um dos principais focos de resistência cristã. Istambul, tá? Hoje é uma capital para você visitar, seja cristão, seja muçulmano, né? Até porque a capital, essa cidade, Istambul, ela vai ficar sob domínio árabe durante um bom tempo, né? Quando ela cai, a cidade, o Império Otomano é que toma essa localidade. E o Império Otomano, o que restou dele é a atual Turquia. Então, é um local de visitação tanto para árabe quanto para cristão, né? Em volta, você tinha uma tentativa, né, de dominar o território pelos árabes, né, que começaram a ascender no século VII. Mas era um local de resistência ainda cristã, por mais que fosse o catolicismo ortodoxo, né, que vai ter uma divisão, né, da religião no ano de 1054. Né. Defesa. As reformas de Constantino e de outros imperadores, a cidade foi transformada em uma fortaleza militar, com muralhas que detiveram invasões por aproximadamente um milênio. Foi como eu falei para vocês, né? A cidade era tão fortificada e tão com uma defesa bem estruturada que impedia que assaltassem, né, a cidade de forma fácil, né? Comércio.
Passavam pela cidade produtos vindos do Oriente, como madeira, especiarias, púrpura, tecidos e couro. Consequentemente, havia muita riqueza circulando na cidade. A sociedade era heterogênea, em que se falava mais grego que latim, né? Foram conservadas as bases da cultura clássica greco-romana. Localização: a península onde se localizava Constantinopla é banhada pelo Mar Negro, pelo Mar de Mármara e pelo Estreito de Bósforo. Então, geograficamente, estudar, né, Constantinopla é muito bacana, estudar o Império Bizantino, né? Para a parte cultural ainda, religiosa, vai ter uma contribuição muito grande das pinturas e desenhos em mosaico. Vocês sabem o que é um mosaico? São vários quadros diferentes. Que formam Um só. uma imagem maior, exatamente. E então foi lá que surgiu essa técnica de trabalhar com mosaicos. Então, vocês parem para pensar, caramba, muito tempo atrás eles já tinham uma técnica muito grande, onde eles faziam esses mosaicos em praça pública, nas igrejas. A maior igreja, né, que também ficou mesquita durante um bom tempo, é a igreja de Santa Sofia, né? Em Istambul, que é conhecida como Hagia Sophia, né? Hagia significa santo, né? E aí, essa igreja tem uns minaretes enormes, e o domo dela é absurdo, é algo colossal, né? Não sei se vocês sabem o que é um domo. É tipo... volta de vidro. Não só de vidro, mas na verdade é uma cúpula arredondada, e aí quando chega na metade, fica reto. Geralmente construções clássicas e do século XVIII, XIX, que tem bastante domo. Para vocês conhecerem aqui um domo que seja, para vocês olharem, poderem ver, né, com os próprios olhos, tem no Palácio Quintandinha, lá em Petrópolis. Tem um domo que você consegue visitar lá, essa construção. E dessa igreja Santa Sofia é absurdo, o tamanho, eu acho que envolve esse terreno aqui da escola, mais a rua e até a estação de trem, pelo menos. É muito grande, é muito grande. Você olha, a impressão que dá de você é minúscula ali dentro da igreja, né? É uma estratégia assim. Na verdade, o cristianismo sempre tentou mostrar que o ser humano é pequeno diante de Deus, que Deus é muito maior, né? Isso é uma questão ideológica, né, que vai dominar a Idade Média. Sempre tentando mostrar que Deus é a causa primária, é onipresente, onipotente, enquanto o ser humano, pequeno, e depende dele para a sua vida, enfim. Estão conseguindo compreender isso aí, tranquilo? Então vamos lá. Página, seguinte. Página 9. Política bizantina. Era influenciada pela religião cristã, como eu já falei, né? Mas também tinha a questão da igreja. Fala, pode também. A igreja, gente, então ela tinha bastante influência nessa política bizantina. E de que forma? Funcionava o que a gente chama de cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? História, quando a gente não sabe uma palavra, o macete é tentar destrinchar ela. Cesaropapismo, César vem de César, que remete ao quê? Imperador. Papismo tem a ver com o quê? Papa. Papa. O que acontece? O chefe do Império Bizantino, o imperador, no caso, ele era César e Papa ao mesmo tempo. Ele era chefe da Igreja Católica e chefe político. Compreenderam isso aí? Fica rápido, porque você falou papismo, só que está escrito César era um papista. Acho que era papista. César o Papista é adjetivo do César o Papismo, que é o substantivo. Vamos lá. Referentes ao soberano político e ao chefe supremo da igreja. Entretanto, como veremos a seguir, essa centralização de poder no imperador bizantino gerou conflitos com a igreja católica. O imperador bizantino Justiniano, né, que governou de 527 até 565, contribuiu para consolidar o cesaropapismo, e seu ideal político
era resumido em um Estado, uma lei, uma igreja. Durante seu reinado, o Império Bizantino vivenciou uma grande expansão. Agora vamos para o mapa, gente. Essa parte verde é a área conquistada durante o governo do Justiniano. Tá? Então, além de Constantinopla, ainda tomou parte do terreno dos ostrogodos, beleza? Uma parte dos vândalos no norte da África. E aqui embaixo, nós temos algumas cidades históricas aí, durante esse tempo de Justiniano como imperador. Né? Depois de Constantinopla, a cidade de Tessalônica era o mais importante centro comercial do Império Bizantino, e a cidade de Alexandria, no Egito, se destacou como grande centro intelectual, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. É legal porque essas cidades ainda conservam bastante, né, da história delas. Isso é muito bacana. Oi? Página 9. Não, eu expliquei no leitão. Ah, tá. É que ele falou era no livro, achei que não. Vamos lá, gente, lá em cima. Corpus Juris Civilis. Era um corpo de leis que o Justiniano criou, né, para poder controlar e governar o Império Bizantino, né? Aí tinha um Codex Constitutionum, era a reunião de toda a legislação romana. Digesto ou Pandectas, que era o conjunto de obras de juristas romanos. Institutiones, elementos fundamentais do direito. E Novellae Constitutiones Post Codice, ou apenas Novellae. Eram leis promulgadas pelo próprio Justiniano. Percebo que o corpo de leis, então, inclusive esse corpo jurídico, civil, ele é tão importante que até hoje ele faz parte de muitas bases do direito no mundo, inclusive no Brasil. O direito brasileiro tem muita parte baseada no Império Romano e no Império Bizantino, tá? Pode, vai lá. Aí aqui tem uma explicação, ó. Durante seu governo autocrático, Justiniano enfrentou revoltas. No ano de 532, resultado de uma corrida de cavalos, provocou a insatisfação da população de Constantinopla e desencadeou uma revolta que tinha a fome e a miséria e os altos impostos cobrados como pano de fundo. Durante a revolta de Nica, a população tomou a cidade, atacou a guarda real e atirou fogo na então Basílica de Santa Sofia, aquela que eu falei para vocês agora. A revolta durou uma semana, até que o governo reagiu violentamente, degolando cerca de 30 mil pessoas. E assim se encerrou o conflito. Na verdade, a história, né? Ainda mais a história humana, ela é marcada de muita violência. Muita barbárie, muito sangue. Violência está começando desde lá do Caminhadão. De acordo com a mitologia católica, né, cristã, Caim e Abel, a violência teria surgido, né, ali mesmo. Posso ler? Pode, vai lá. Vamos lá, página 11. Economia. Constantinopla se destacou, lá embaixo, pela diversidade de suas manufaturas, que circulavam nas ruas da cidade, em uma época em que no Ocidente havia poucos centros urbanos. No século VII, quando ocorreu a expansão do islamismo pelo mar Mediterrâneo, o comércio bizantino não foi drasticamente afetado. A localização geográfica, né, e as suas muralhas, que eram eficazes, né, produziam estaleiros próprios que asseguravam vida longa para o Império Bizantino. Apesar desse aparato, muçulmanos, em especial os turcos, insistiam em tentar invadir a cidade. A economia era basicamente agrícola, né, que mantinha o Império Bizantino, inclusive, e aí, de acordo com os historiadores aqui, para manter uma pessoa vivendo em Constantinopla, era preciso haver 19 trabalhadores no campo. Nossa! Muita suntuosidade, né? A religião bizantina
né, na página seguinte já, página 12, lá em cima. Era controlada pelo imperador, como eu falei para vocês, e isso acabou se criando um choque, né, com a sede do governo em Roma, e a divisão do Império Romano despertou tensão na igreja, que foi pressionada a também dividir o papel centralizador do Papa, que partilhou seu poder com diversos patriarcados, né? Esses patriarcados eram uma espécie de subdivisão onde deveriam prestar respeito ao Papa, mas que poderiam ajudar na administração da Igreja Católica. E aí cidades estratégicas como Cartago, Tessalônica, Alexandria, Jerusalém, Antioquia e da própria Constantinopla, todas deveriam ser controladas diretamente pelo Papa, né? Aqui mais à frente, a gente vai falar da questão da iconoclastia, né? O que acontece? A igreja, né, católica, ela tem uma vertente da idolatria, né, de ícones, de santos, de personagens, né? A gente sabe que dentro do catolicismo não é só Deus, Jesus, enfim, mas também Virgem Maria, São José, vários santos, exatamente, né, dentro do catolicismo. E também teve a questão em Constantinopla, né, do islamismo que estava batendo a porta ali sempre, né? O islamismo ele surge no século VII e ele vai conseguir uma rápida ascensão, né, e conquista de povos na Península Arábica e no Oriente Médio, principalmente, tá? Então, na tentativa de evitar a invasão dos sarracenos, os bizantinos organizaram uma procissão expondo alguns ícones religiosos. Os sarracenos não conseguiram tomar Constantinopla, os bizantinos atribuíram a proteção à cidade às imagens e à intervenção divina. Contrariado com essa crença e o fato dos mosteiros controlarem as vendas das imagens, em 730, o imperador Leão III tornou a iconoclastia uma doutrina oficial do império, ou seja, proibiu a adoração de imagens. Aqueles que reproduziam imagens eram perseguidos e muitos artistas precisaram fugir para não serem executados. Mais à frente, a querela persistiu. Em 785, a imperatriz bizantina Irene tentou extinguir a questão, mas sem sucesso. Acabou desencadeando uma nova onda de perseguições violentas. Somente no século IX, o culto a imagens foi liberado. As discordâncias entre a Igreja do Ocidente e do Oriente tornaram cada vez mais evidentes. No século XI, né, com o Papa Leão IX, né, acabou tendo uma treta com o patriarca Miguel Celulário, que era o patriarca de Constantinopla. E aí dessa briga teve a divisão de vez da Igreja Católica. A partir de 1054, você tinha a Igreja Cristã Latina, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é o modelo que a gente tem mais presente aqui no Brasil, né? E por outro, foi a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, né? Que não era transmitida em latim, era transmitida em grego, e acabou influenciando mais as posses do Império Bizantino. Então, por exemplo, na Turquia tem um pouco do catolicismo ortodoxo, Ucrânia, Rússia, Hungria, um pouco na Tchecoslováquia, na Romênia também. Ou seja, a Europa Oriental, se vocês tiverem oportunidade, enfim, ou então pesquisar no Google mesmo, tem algumas construções ortodoxas, né? É cristã? É cristã, mas não é a católica romana. Ou seja, o chefe da igreja não é o Papa, esqueci o nome dele. O argentino, esqueci o nome dele. Francisco, Papa Francisco, entendeu? Não é ele o chefe da Igreja Católica Ortodoxa. Ele é só o chefe da Igreja Católica Romana. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos lá, sociedade e cultura. Nessa época aí ainda a igreja evangélica, eles ainda não tinham aparecido. Evangélico? É. Protestante? Não. Protestante, século XVI.
A gente aqui está falando de século 7, 8, 9. É muito antes ainda. Beleza? Vamos lá então. Página 13. Sociedade e Cultura. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, a vida era baseada na agricultura, certo? Então, né, o que difundia a sociedade do Império Bizantino eram grandes proprietários de terra, né? Desses grandes proprietários de terra, também aconteciam muitos financiamentos feitos por eles, por esses próprios proprietários, né? E aí, a expansão de construções que aconteceram no território bizantino foi graças aos investimentos desses donos de terra. Tá? Um desses exemplos, né, por exemplo, da Igreja Católica, tem esse mosteiro aqui, ó, localizado na Grécia. Está vendo a construção? Esse estilo de construção ele é muito característico do Império Bizantino. É interessante aqui, ó, que fala que mulheres viúvas, ou por algum motivo, tinham um casamento revogado, também podiam viver nos mosteiros. Né? É interessante essa associação, né? O recebimento de mulheres na religião. Na página 14, vocês estão vendo aqui as imagens? Isso aqui são exemplos de mosaicos. E lá em cima aqui, ó, né, uma pintura. Fala. Pode, vai lá. Vocês estão vendo aqui a imagem da Virgem Maria com Jesus aqui em cima? Bem interessante, né? Estão vendo como a iluminação é estratégica no domo? A luz entra por aquelas aberturas, né? Tipo uma janela, né? Bate na iluminação e dá um tom dourado para o reflexo da imagem. Guilherme? Quer lavar o rosto? Se quiser lavar o rosto, vai lá, dá uma lavada no rosto, bebe uma água, tá bom? Gente, tranquilo até aí? Relax, né? Então vamos lá. Fim do Império Bizantino. Página 15, vocês estão conseguindo ver aqui a primeira imagem lá em cima? Essa aqui, no fundo, né? A igreja de Santa Sofia, com a invasão, né, dos turcos otomanos e do islamismo, transformou ela em mesquita. Hoje ela é museu, tá? Hoje a igreja é museu, ela pode ser visitada. E tudo que foi conservado de cristão, está lá ainda para poder ser visitado. E tudo que foi conservado de islâmicos também pode ser visitado. É bem maneiro isso, né? Porque aí conservou as duas presenças, né? Ali naquela região. Para quem gosta de futebol, né? Tem alguns times ali da capital, né? Como o Fenerbahçe, que é originário da cidade de Fener, que é um bairro próximo a Istambul, se não me engano acho que é dentro. Tem o Galatasaray, que é da região de Gálata, onde tem uma torre, né, que fica lá também, que é um minarete muito importante, né? É só para fenômeno de curiosidade, né? Oi? Tem um também, cara, eu esqueci o nome dele, não sei que é La Sofia, que é também sediado aqui nessa parte do bairro. Não sei, cara. Não, TB é o Basak Serri. É isso aí, Não, Basak Serri. É Mediterrâneo Basak Serri. Beleza? Então vamos lá, fim do Império Bizantino. Fim do século XI, apesar do cisma do Oriente, os bizantinos enviaram uma missão ao Papa Urbano II, solicitando auxílio dos cristãos ocidentais para conter os turcos.
O Papa, além de apoiar os bizantinos, afinal era uma oportunidade de salvaguardar, né, a cristandade do Oriente, decidiu empreender uma luta religiosa de todos os cristãos contra os muçulmanos que ocuparam a região do Oriente Médio. Então, olha a estratégia. Você é católico ortodoxo, eu sou católico romano, mas eu estou ciente que os muçulmanos estão querendo invadir a tua área. Então, eu vou te ajudar para evitar que eles cheguem até mim. Entenderam a malandragem? Uma coisa importante, gente, a Igreja Católica, ela não quebrou. Que a impressão que dá é que quando Roma, né, cai, que a igreja acaba também. Não. A Igreja Católica, ela permanece. É a instituição mais antiga que existe até hoje. Entenderam? Que a impressão que dá é essa, tipo, Roma caiu, então a Igreja Católica também. Não. Ela continua ainda firme e forte. Né? Então essas relações, por mais que tenha tido a divisão em 1054, elas são cristãs ainda. E o inimigo do meu inimigo, né? Exatamente. Mas nesse caso aqui, o inimigo do meu inimigo vai ser meu inimigo também. Porque os árabes muçulmanos, eles são inimigos dos católicos ortodoxos, mas também são dos católicos romanos. Entenderam agora? Beleza? Em 1095, iniciou o período das cruzadas, expedições religiosas de caráter militar que visavam recuperar a terra santa do domínio dos muçulmanos, chamados de infiéis pelos seguidores da cristandade. Gente, foram 4 cruzadas principalmente, tá? Oficialmente foram 4. Todas elas tinham a estratégia de tomar as terras dos árabes infiéis de volta para a Igreja Católica, para a Igreja Cristã. Então, o que eles faziam nessas reuniões? Olha só, vamos lá. Igreja Católica. Quem é fiel aí? Trocentos lordes, senhores feudais, reis. Tá, então vamos financiar uma guerra, uma expedição para lá? Beleza, vamos. E a gente tem que passar lá por Istambul, né, por Constantinopla, para chegar até o Oriente Médio. Beleza, vamos pegar uma amizade com eles também. Então, toda a Europa praticamente se une para tentar tomar de volta essas terras. Uma dica de filme, né, interessante, é o filme Cruzada, né, feito pelo Ridley Scott, e o personagem principal até interpretado pelo Orlando Bloom, que fez Piratas do Caribe, Senhor dos Anéis, Então, e aí o filme é legal porque demonstra. Oi? Tem na Netflix? Eu não lembro, eu acho que não tem. Eu acho que não. Mas enfim, né? Se puder achar nas internet da vida. O que acontece? Esse filme Cruzadas é bem legal porque demonstra como é que era a relação dos próprios católicos com os muçulmanos. E é assustador porque os muçulmanos eles respeitavam muito as regras, eles eram organizados e eram fiéis. Enquanto os católicos, eles queriam as terras para poder expandir suas riquezas. Os cavaleiros da ordem dos templários eram extremamente sanguinários e, olho gordo. Isso é verdade, tá, gente? Isso é registro histórico mesmo, né? Porque muita gente fala assim, os templários eram cavaleiros sagrados que lutavam em nome de Jesus. Em nome de Jesus e do bolso deles, tá? E assim, o filme é maneiro porque bota o ponto de vista também dos muçulmanos, né? De como eles enxergavam a tentativa de invadir as terras deles. O que eles praticavam era terrível. Invadiam as cidades, vilarejo, matavam as pessoas, né? Uma relação muito violenta. Deixa eu ver aqui. As cruzadas se sucederam até o fim do século XIII, não alcançaram o objetivo principal, né? É só vocês pesquisarem sobre as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram muralhas também de fortificações da região do Oriente Médio super bem protegidas, né? Dos muçulmanos. Nesse meio tempo, as fronteiras do Império Bizantino se reduziram progressivamente. Os turcos otomanos, em contrapartida, expandiram seus domínios até que o Império Bizantino se resumiu à cidade de Constantinopla, no início do século XV.
A fortaleza do Império Romano do Oriente aguentou as ofensivas turcas por mais algumas décadas e em 1453 Constantinopla foi tomada pelos turcos e com isso se encerrou uma parte da história bizantina. Só para resumir, gente, o Império Bizantino, acho que foi na terceira ou foi na quarta cruzada, sabe o que os cristãos católicos fizeram? Eles, quando chegaram na cidade, pilharam Constantinopla. Pilharam, roubaram, destruíram, roubaram tesouros, produtos e etc. Ou seja, tipo assim, pô, já que a gente não tá ganhando nada nessas cruzadas, vamos tirar o lucro aqui da cidade então. E se enfraqueceu Constantinopla. Em 1453, os turcos fizeram uma estratégia para atacar a cidade. Ao mesmo tempo que atacaram pelo mar, deram a volta escondido para atacar por terra. E aí Constantinopla não resistiu. Beleza? Deixa eu parar aqui.